Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de PowerPoint. Como fazer o efeito da mão desenhando no PowerPoint. Olha que assunto interessante. Está muito na moda fazer apresentações com desenho. E dá para fazer alguma coisa no PowerPoint também. É o que eu vou mostrar hoje. Nós vamos fazer com imagens e com texto. Algumas dicas muito especiais. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixe os modelos, suportes que a gente disponibiliza grátis e bora para a tela. Hoje existem programas específicos que geram vídeos com o efeito da mão desenhando, como o VideoScribe, Animaker, entre outros. Algumas dessas animações podem ser feitas diretamente no PowerPoint. E isso é bem legal porque dependendo da necessidade eu não preciso sair comprando outro programa. Nós vamos fazer aqui uma animação com imagem e outra animação com texto para você ver que dá para fazer com qualquer tipo de elementos aqui do PowerPoint. Como imagem eu vou utilizar um modelo 3D. Eu venho inserir modelo 3D. Não tenho um modelo no meu dispositivo, então venho modelos de estoque. Note que eu tenho várias opções aqui, eu venho em emojis, e eu vou escolher esse emoji mala aqui, ó, do óculos. Instalo o emoji. Para quem não sabe, o modelo 3D permite que a gente mude o ângulo, né? Fica de fato uma imagem 3D. Isso é bem interessante. Vou deixar ele um pouco maior. O próximo passo é eu conseguir uma mão, um braço, para que eu possa fazer o efeito da mão. Eu venho aqui no Google, é muito simples, basta você escrever handwrite ou mão desenhando. Quando eu clico em pesquisar, ele vai aparecer várias mãos. O segredo é você vir aqui em ferramentas e aqui na cor você vai escolher cor transparente. Isso facilita bastante a sua busca, porque o Google vai trazer as fotos transparentes em PNG, exatamente o que a gente precisa. Tem várias opções aqui, eu vou escolher logo essa primeira. Porque quando eu clico nessa foto, eu percebo que ela está transparente mesmo, está PNG exatamente como eu preciso. Algumas fotos do Google, Bing, permite que você clique com o botão direito e copie a imagem. É o que eu vou fazer com essa. Quando eu copio a imagem, volto no PowerPoint e simplesmente Ctrl V. Eu trago esse braço para cá. A ideia aqui é que essa mão faça o desenho da imagem, aqui no caso, que pode ser com texto também. Para isso, eu preciso mudar algumas configurações e criar algumas animações também. A mão está maior que o desenho, eu vou deixar um pouquinho menor aqui o emoji e vai ficar exatamente aqui. A primeira animação que eu vou criar vai ser sobre o emoji. Então eu seleciono o emoji, venho até a guia animações, clico aqui na lista de opções. Olha quantas animações eu tenho, eu quero escolher exatamente essa aqui, ó, apagar. Quando eu escolho apagar, olha o efeito que dá, vou executar para você ver. Ele apaga a imagem do jeito que eu quero, mas está na posição errada. Seleciono a imagem novamente, venho aqui em opções de efeito e vou escolher da esquerda para a direita. Olha o que acontece da esquerda para a direita. Vai dar exatamente o efeito que eu quero na hora que eu estiver escrevendo com a mão. Agora que eu já tenho a animação na imagem, eu preciso colocar uma outra animação na mão também. Porque a mão precisa fazer isso aqui, ó, para dar o efeito de construção, né, de desenho da imagem. Antes de aplicar essa animação, eu vou posicionar a mão mais ou menos aqui no início, onde eu começaria a desenhar essa imagem. Venho na guia animações mais uma vez, escolho aqui a lista de opções, eu vou lá embaixo escolher esta opção aqui, ó, trajetória personalizada. Quando eu clico em trajetória personalizada, muda o meu cursor e eu posso então personalizar essa trajetória, que eu vou fazer agora. Como a imagem é um pouco grande, fica mais legal se você fizer pinceladas grandes. Eu vou mostrar a diferença com texto. Então você vai até em cima da imagem e volta. Ó. Você vai fazer riscos bem grandes, o mais reto possível aí, ó, para simular a escrita com a caneta. E olha que interessante, você vai até o fim da imagem para dar um efeito bem legal, para ficar parecendo, né? Porque é exatamente a trajetória da caneta. Aí eu chego aqui no final, terminei a trajetória. No final a linha não acaba. Eu tenho que posicionar onde eu quero que a mão fique paralisada no final. Então se eu quiser a mão aqui no cantinho do slide, eu clico duas vezes ou dou Enter. Ou se eu quiser a mão fora do slide, eu posso fazer isso também. Nesse caso eu quero a mão aqui, ó, bem no cantinho do slide. Então a mão vai rabiscar o desenho e posicionar exatamente aqui no cantinho. Agora olha o que acontece, se eu executar tudo,
Olha o que vai acontecer. Está surgindo a imagem por baixo e depois vem a mão. Por quê? Os dois objetos não estão sincronizados. Como que eu faço isso? Primeiro passo, eu venho na mão e aqui no grupo intervalo eu vou fazer o quê? Ao invés de iniciar ao clicar, eu quero iniciar com o anterior, juntamente com o anterior. Eu vou clicar nessa forma. Ainda não vai dar certo, mas vamos executar para você ver. Olha só, como já melhora, porque pelo menos eles estão sincronizados. O que eu preciso arrumar agora é a sincronia de time. Eles estão com tempo diferentes, então não estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu venho aqui no emoji, eu observo que eu tenho 0,50 aqui de tempo. Então eu vou colocar aqui 3 segundos, por exemplo. 3 segundos, eu venho na mão, vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um tempo muito parecido. Mesmo que não fique perfeito, vai ficar muito próximo. Então aqui na mão eu coloco 3 segundos também com o anterior. Agora eu posiciono novamente aqui a mão bem no início do desenho e a gente pode executar para ver como ficou. Olha como melhorou agora, porque está bem mais sincronizado. Mas o comecinho do desenho está estranho, porque a caneta está muito fora do emoji. Como que eu arrumo isso? Eu vou arrastando aqui até ficar com o efeito perfeito. Executo mais uma vez, olha só. Melhorou um pouquinho, mas ainda não está legal. Vou arrastar a mão um pouquinho para a direita aqui. Vamos ver agora. Executo o movimento e olha o que vai acontecer. Melhorou bastante, agora ficou bem legal o nosso desenho. Talvez pouca coisa aqui, ó, vai ficar legal. Mais uma execução, eu tenho aí ó, o desenho do emoji com a mão escrevendo. Agora eu vou criar um novo slide para a gente fazer a mesma coisa com o texto. Você vai ver que funciona da mesma forma. A única diferença é que você vai fazer o rabisco ali um pouco diferente. Então vem aqui em inserir, pode ser uma caixa de texto, pode ser um word art. Eu vou fazer o mais simples possível aqui, ó, caixa de texto, e vou escrever canal Everton Pires. Vou aumentar um pouco aqui para 40, por exemplo. Ainda está pequeno, 60, acho que está bem legal. Vou centralizar esse texto, é a mesma coisa. Eu venho no texto, animações, e vou aplicar a animação apagar. Clico em apagar, só que ele está na posição errada. O que eu faço? Seleciono o texto novamente, opções de efeito, da esquerda para a direita. Agora tem aquele efeito do jeito que eu quero. Já venho no intervalo, mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou colocar 3 segundos aqui de tempo. E no caso desse primeiro elemento, eu posso deixar ao clicar, não tem problema algum. Agora eu faço o quê? Volto lá no Google, copio a mão mais uma vez, Ctrl V no PowerPoint, eu tenho a mão de novo aqui para me ajudar. Posiciono a mão mais ou menos aqui no início do texto e eu preciso agora configurar a trajetória. Seleciono a mão, venho aqui em animações e vou lá embaixo procurar trajetória personalizada. Quando eu clico nessa opção, muda o cursor e então eu posso fazer a trajetória. Nesse caso, ó, o texto é menor, então eu posso fazer linhas mais curtas para ficar bem parecido com a escrita aí desse texto. Então vem aqui, ó, só ir rabiscando até o final. No final eu posiciono onde eu quero a mão, eu quero aqui no cantinho na parte de cima. Clico 2 vezes e olha o que vai acontecer. Posso executar, vamos ver como ficou. Sai o texto, depois vem a mão, porque ainda não está sincronizado. Eu pego a mão e vou fazer a mesma coisa. Venho até o intervalo, já coloco 3 segundos para ficar parecido com o primeiro elemento. E aqui, ao clicar, eu já vou mudar para a opção com o anterior, para que eles sejam executados juntos e dar o efeito que a gente precisa. Quando eu executo agora, olha o que vai acontecer. Vai escrever o texto normalmente. A ponta da caneta está um pouco torto, mas a gente pode ajustar e até ficar legal. Executo mais uma vez, já melhorou bastante. Vou descer mais um pouquinho aqui, executo mais uma vez, acho que ficou bem legal, e aí você pode ir ajustando conforme a necessidade do projeto. Então nós fizemos o efeito da mão desenhando em uma imagem, no caso o emoji ficou bem legal, e fizemos o efeito da mão desenhando no texto também, ficou muito bacana. É lógico que o PowerPoint não é o programa apropriado para fazer isso em massa, vídeos enormes, mas dá para criar o efeito e ter um destaque numa apresentação. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.